Salve, 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 meu querido! Salve, minha querida! Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo! Nós aqui estamos todos bem, né? Olha, estamos hoje aqui na nossa aula, tranquilinho? Boa, né? E você aí, como é que tá em casa? Tranquilinha também? Tranquilinho? Muito bem. Já pegou o caderninho lá para organizar as coisas? Isso, lápis, caneta, pegando lá para a gente anotar e para acompanhar a nossa aula de hoje. E sobre o que vai ser a nossa aula de hoje? Opa, tá lá, ó, vamos ver o objetivo que a gente já vai saber do que se trata, né? Observe então a nossa aula aqui, os objetivos. Nós vamos hoje identificar os argumentos no artigo de opinião, vamos organizar as ideias a fim de emitir uma opinião oralmente, posicionar-se de forma crítica, ética e respeitosa frente a opiniões divergentes da sua. Então nós vamos trabalhar com o quê? Artigo de opinião. É isso mesmo. E você sabe que para falar sobre artigo de opinião, para escrever um artigo de opinião, ou ler, interpretar o artigo de opinião, é importante que você saiba desenvolver, organizar uma argumentação. Você sabe organizar uma argumentação? Você sabe o que é argumento? Não? Vamos acompanhar então aqui? Olha lá, vamos começar aqui com uma tira do Armandinho. Até dá para defender uma causa ruim com bons argumentos, mas não defenda uma boa causa com argumentos ruins. E por quê? Por que não? Epa! Vocês viram então? Olha só, nos dois primeiros quadros aqui, o Armandinho, né, que é o menininho do cabelo azul, ele fala da importância da argumentação. Você até pode, como ele diz aqui, defender uma causa ruim com bons argumentos. Na outra ele fala, mas não defenda uma boa causa com argumentos ruins. E no final ele faz o quê? Ele não dá argumento nenhum quando o pai pergunta, mas e por quê? Por que não? Vocês perceberam? O próprio Armandinho, né, ele não apresenta um argumento sustentando a sua tese, o seu ponto de defesa que ele levantou anteriormente. Então aqui, o humor da tirinha está justo nessa transição dos quadros aqui. A argumentação que ele trabalhou ali, que ele mostrou para nós, a gente pode trazer para qualquer texto que seja de opinião. Então, qualquer texto que você precise argumentar. Vamos verificar agora como que se dá esses argumentos, qual que é o mais importante, qual é o menos importante, qual que é o melhor, qual é aquele que é uma furada danada. Vamos lá, acompanhe então. O primeiro passo para expor a sua opinião em relação aos argumentos, a qualquer coisa da verdade, o primeiro passo que nós precisamos fazer é o quê? Pesquisar. É saber sobre o assunto, saber mais sobre o tema. Ih, professor, assunto e tema são sinônimos? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O assunto é o mais amplo, o tema é o restrito, é o específico. Belezinha? Então você tem que saber mais sobre o assunto, se informar mais sobre o tema, para você poder organizar os seus argumentos e tecer uma opinião bem sustentada em relação ao que você quer debater, o que você quer discutir. Após reunir e dominar as informações suficientes sobre determinado assunto ou tema, aí você vai estar pronto para você emitir a sua opinião. E hoje em dia, tá complicado. Todo mundo virou hoje expert, né? Fala de tudo um pouco eu sei. E na verdade, para sustentar, tá difícil. Mas você, meu querido, você, minha querida, sabe que não é assim, sabe que vai precisar estudar, conhecer a argumentação para tecer um bom texto e organizar suas ideias, né? A partir do momento que você estuda, você conhece mais sobre o assunto, sobre o tema, você consegue evitar de utilizar alguns tipos de argumentos que não são válidos. Vamos observar aqui, olha, nós temos uma pirâmide. A gente fala que essa pirâmide é do Graham's Hierarchy, a hierarquia de Graham, em relação aos argumentos. Qual é o argumento mais fraco?
para o mais forte. A base da pirâmide é o argumento mais fraco. O ápice, né, o cume da pirâmide, é o argumento mais forte. Então vamos observar aqui, né? Vejam que o que está lá embaixo, aquela argumentação ou na contra-argumentação que você está discutindo ou escrevendo, qualquer argumento que não tem nenhum sentido, que não funciona nunca, é o xingamento. Você utilizar um xingamento contra alguém em uma discussão não resolve absolutamente nada, você não consegue provar o seu ponto de vista para ninguém. Outro, que é muito comum também, é a chamada argumentação ad hominem. O que é uma argumentação ad hominem? É aquela argumentação que vai contra a pessoa. Você não fala do tema, você não fala do que a pessoa está discutindo. Você vai buscar, vai atacar quem está falando, quem está discutindo com você ou quem está escrevendo aquele texto. Então, o argumento contra o homem ignora completamente o assunto, o texto em si. Então, ele é muito falho, né? Mas também você não sabe de nada, mas também, olhe você. Isso são argumentos ad hominem, ou seja, você ataca a pessoa e não consegue sustentar o seu ponto de vista. Respondendo ao tom. Como assim respondendo ao tom na sequência? É a crítica ao tom da escrita. Você não vai fazer uma crítica ao conteúdo do argumento, você não vai criticar o argumento do outro, fazer o contra-argumento em relação ao conteúdo. E sim a que você está fazendo a crítica ao tom? Ah, mas mas também olha como ele é grosseiro, é um absurdo falar dessa maneira, isso é muito informal isso que ele está discutindo, ou seja, está falando em relação ao tom da expressão daquela pessoa. Também não é muito legal. A partir daqui do meio da pirâmide para cima, nós começamos a ter uma argumentação melhor, uma argumentação mais positiva. Começamos com a contradição, né? Então declara o caso oposto com pouca ou nenhuma evidência de suporte. Você fala que o outro está errado e não dá muita evidência de suporte para isso, ou seja, não traz muita sustentação para a sua comprovação. Mas já começa a ter um argumento delineado aí. Na sequência veio o contra-argumento, que é o quê? Contradizer e confirmar com raciocínio lógico. A ideia é sua, defender o seu ponto de vista. Depois vem a refutação, que daí já é muito legal, que é encontrar um erro no argumento do outro. Você vai explicitar o erro no argumento, não na pessoa, não no tom, mas no argumento, no que ele falou. Não, mas veja, aqui não está certo. E vai mostrar, vai justificar. E por último, é refutar o ponto central, que é o ápice de tudo. Então você vai refutar, falar, olha, isto aqui que você falou está completamente errado, por quê? Daí você traz um outro ponto de vista e mostra, olha só, não está batendo com a realidade não é essa que está à nossa volta. Entende? Então, a força dessa contra-argumentação, quanto mais em cima da pirâmide, melhor será. Então, pensem nisso na hora de escrever sempre o seu texto, organizar o texto de vocês lá. Então, na sequência, vamos ler agora um artigo de opinião. E nessa leitura desse nosso artigo, vamos tentar identificar os argumentos e a qualidade destes, tá? Como que a autora está defendendo a sua tese de maneira geral? Algumas palavras e construções sintáticas do texto são diferentes do nosso português porque não é do Brasil. Essa autora é uma portuguesa, então tem algumas palavras e expressões que são próprias do português de Portugal. Existe no Brasil? Existe. Tem pouco uso. Acompanhem lá. Vamos ler então? Fale menos, ouça mais. Sobre a importância da escuta ativa na comunicação. Sandra Duarte Tavares. Nunca seremos bons comunicadores se não formos bons ouvintes. Ouvintes atentos que escutam não só com os ouvidos, mas com os olhos, com o sorriso, com a alma. Genuinamente interessados no outro. A este tipo de atenção dedicada e exclusiva, os especialistas chamam de escuta ativa.
Vivemos num mundo repleto de ruído. Precisamos cada vez mais de silêncio. Precisamos cada vez mais de parar para escutar o outro. Muitas vezes é isso que ele suplica, num grito silencioso: ouça-me. Na esfera pessoal e familiar, muitas relações não vivem uma felicidade plena, porque não respeitam este nobre princípio: ouvir pacientemente o outro. Escuta ativa é uma escuta atenta e emocional. E não é só ouvir o outro com total concentração, mas também compreender o seu ponto de vista, calçando os seus sapatos. Então, aqui vocês acabamos de ler um texto, então, da Sandra Duarte Tavares, falando da escuta ativa. Vocês perceberam como ela constrói o texto, a opinião dela em relação ao que está sendo discutido, a essa ideia? Então, ouvintes atentos que escutam não só com os ouvidos, com os olhos, com os sorrisos. Percebe? Então, é isso que ela está trabalhando aqui no texto. Vamos ver aqui uma atividade agora para você aí treinar, botar em prática um pouco do conhecimento. A articulista apresenta sua tese no início do seu artigo, afirmando que nunca seremos bons comunicadores se não formos bons ouvintes. Como é possível, segundo a autora, desenvolvermos capacidade de nos tornarmos bons ouvintes, meus queridos e minhas queridas? Hein? Eu fico aqui, você fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Vai lá, hein? E aí, meu garotinho? E aí, minha garotinha? Conseguiu? Terminou? Muito bem. Vamos fazer a correção, então, agora? A articulista, lembra lá que nós lemos o texto agora? Da Sandra? Então, a Sandra Duarte, ela está dizendo o quê? Que nunca seremos bons comunicadores se não formos bons ouvintes. Lá, né? Então, como é possível, segundo a autora, desenvolvermos a capacidade de nos tornarmos bons ouvintes? Olha lá a correção. Para nos tornarmos bons ouvintes, precisamos ouvir pacientemente o outro por meio da escuta ativa. Lembram que eu tinha acabado de fazer a leitura antes de ler? Eu retornei o slide ali? Fica esperto. Não é só ouvir com total concentração, mas compreender o seu ponto de vista calçando os seus sapatos. Viram essa paráfrase aqui, calçando os seus sapatos? Calçar as sandálias, é uma paráfrase bíblica aqui. Então aqui você pode perceber que como que ela traz sustenta a sua tese.
Como que ela vai trazendo esse argumento, organizando o seu texto. Vamos dar continuidade lá. De que forma podemos praticar a escuta ativa? Pare, escute e pergunte. Pare. Numa qualquer situação de comunicação, pare o que está a fazer. Pare, sossegue e mantenha o contato visual com o seu interlocutor. Esteja para ele de corpo e alma, física e emocionalmente presente. Então, o que ela está falando aqui? Se você está conversando com alguém, pare. Preste atenção. Vem cá. Pensa em vocês, nesse mundo nosso que está hoje super tecnológico. Você vai conversar com alguém, está falando, e essa pessoa está com o que na mão lá? Às vezes está com o celularzinho ali, e você conversando, muitas vezes com a parede, a pessoa, não, eu estou ouvindo. Mas você não quer que ela simplesmente ouça. Você quer que ela preste atenção em você, então pare o que está fazendo. Você, quando não fizer isso, pare o que estiver fazendo e ouça a outra pessoa. É isso que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo nesse texto. Vamos continuar lá? Escute, ouça com máxima atenção o seu interlocutor até o fim, sem o interromper. Gente, como é chato, não é? Você está falando e outro começa a te interromper e você não consegue terminar seu raciocínio. Muitas vezes nós temos um raciocínio que é mais complicado de explanar de uma vez só. Mas vamos respeitar, Então esse momento do outro é o respeito que nós temos pelo outro. É isso que ela está defendendo. Não sinta a tentação de lhe mostrar o seu ponto de vista. Ouça primeiro, fale depois. Durante uma conversa e em especial em uma situação de conflito, temos a tendência de ensaiar mentalmente o que vamos dizer a seguir, para fazer valer os nossos argumentos. Mas isso bloqueia a nossa capacidade de escutar ativamente o outro. Muitas das vezes o outro está falando coisa que você até concorda, mas no meio da discussão você quer ganhar a discussão e você não ouve o outro. Olha a escuta ativa novamente da nossa autora discutindo com a gente aqui. Outro sábio conselho, não faça juízo de valor precipitados. Temos tendência para julgarmos os outros com base na nossa opinião e visão do mundo. Pergunte. Procure sempre clarificar a mensagem que recebe de modo a confirmar se a compreendeu bem. Apoie-se em articuladores discursivos, pois entendo. E no final apresente o seu ponto de vista, que pode ser reajustado às ideias do outro. Então, continuando aqui. Este é um dos grandes objetivos da escuta ativa. Perceber se mantemos a nossa posição ou se perante os argumentos do interlocutor, ajustamos a nossa. Fazer perguntas no processo de escuta ativa mostra que estamos receptivos, mas seriam os receptivos, acolhedores, a alguma negociação. Então, demonstra para o outro que você está atento, que você está entendendo e que pode mostrar para a outra pessoa que está debatendo, que você aceita, pode vir a aceitar um ponto de vista diferente. A gente pode discutir, pode debater, pode trazer a nossa opinião sem ser uma pessoa rude, não pode? Sem ser grosseiro. Pense nisso. Escutar genuinamente o outro é, sem dúvida, uma das qualidades centrais de uma comunicação eficaz, sendo o passaporte para a resolução de um conflito. Se deseja ter relações pessoais e profissionais saudáveis e felizes, então fale menos, ouça mais. Já ouviram falar num ditado? É um ditado popular, Que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, devemos ouvir mais e falar menos. É isso que nós temos aqui nesse artigo de opinião que a nossa colunista trouxe, a nossa articulista trouxe para discutir conosco, nesse texto da escuta do outro. Vocês vão encontrar esse texto lá no site chamado visão.sapo.pt, porque é lá de Portugal, tá? Então, agora, trazendo isso para o nosso campo de argumentação, que é o artigo de opinião que nós começamos a falar hoje aqui, que acabamos de ler. O artigo de opinião, então, ele é um gênero textual, então ele é um texto
cujo objetivo é convencer sobre uma determinada ideia, influenciar ou transformar os valores do leitor ou da leitora em favor de uma posição assumida, a sua tese. Quando você escreve um artigo de opinião, você vai escrever ele para quê? Você vai escrever por um motivo só. Você vai escrever para convencer o outro. Essa é a ideia. O texto ele serve para isso. É para você trazer o outro para o seu lado. Não é para você criar confusão, não é para você brigar simplesmente. De nada adianta você brigar, sair brigado com alguém e o teu ponto de vista ficou onde? Você convenceu? Não, mas brigou. E adiantou? Não, o artigo de opinião é para isso, para você convencer o outro. Use da sua habilidade argumentativa, a gente está vendo aqui. Né? Para isso, o autor se utiliza de argumentos para sustentar, não aceitar ou para negociar diferentes posicionamentos sobre a questão controversa apresentada. Lembra do Armandinho lá do início? Quando ele falou, e por quê? Por que não? Horas. Eu lembro da minha infância que tinha o por que não é resposta, ou porque sim não é resposta. Gente, não é argumento dizer que por que não, porque sim ou porque eu quero. O argumento tem que ser sustentado na nossa realidade, à nossa volta. Eu posso utilizar um argumento de autoridade, por exemplo, ou seja, se eu vou falar alguma coisa em relação à saúde, eu vou utilizar o médico? Posso. Mas o que é preferencial? Eu utilizar o dado. A gente vai falar, por exemplo, se a educação melhorou no país ou piorou nos últimos anos. Mas eu acho que a educação nossa não está boa. Tá, mas e com base no que você fala? Você analisou os dados dos últimos anos? Tudo isso. Isso são argumentos que tem que buscar. Então agora, para a próxima atividade nossa, pela definição de artigo de opinião, podemos dizer que o texto Fale Menos, Ouça Mais é um texto argumentativo? Explique! Eu fico aqui, você fica aí e nós já voltamos para a resolução. Vai lá! E aí, meu querido, minha querida, responderam? Vamos lá ver então a nossa proposta de resposta aqui? Então, sim, o texto ele é argumentativo, porque nele a autora apresenta a problemática de que a nossa comunicação em um mundo cheio de barulhos nunca será boa se não nos tornarmos bons ouvintes. E para isso ela orienta a falarmos menos e ouvirmos mais, apresentando ainda os princípios da escutativa. Pare, escute, pergunte. Boa, né? Vamos lá. Releia o artigo Fale Menos e Ouça Mais e pense. Você concorda com a autora? Discorda? Por quê? Lembra que porque sim e porque não existe, hein? Compartilhe o artigo de opinião de Sandra Duarte Tavares com seus colegas de turma, com a sua família, nas suas redes de amizade, para que você possa conversar sobre a temática expondo a sua opinião. E também para que possa ouvir as outras opiniões praticando o quê? A escutativa, né? Você conhece
a Redação Paraná? Está lá, ó, redação.pr.gov.br. Clique, acesse, entre lá. Lá nós temos vários artigos e opiniões para você trabalhar, discutir. Escreva lá. Vai lá, entre em uma atividade escolar, compartilhe. Então veja lá, releia o artigo Fale Menos e Ouça Mais e pense, você concorda com a autora? Discorda? Por quê? Escreva outro artigo de opinião argumentando por que concorda ou discorda das ideias apresentadas por ela. Isso aí, né, moçadinha? Olha lá! Nessa aula, o que nós fizemos? Realizamos a leitura do artigo de opinião, identificando argumentos, citação, defesa, a opinião do articulista. Também pensamos em uma proposta de exposição de opinião, de forma oral, sempre de modo respeitoso e ético, a escutativa, frente às opiniões diferentes das nossas. Moçada, gente boa, eu fico aqui, você fica aí, até mais! Tchau!